Nessa videoaula, nós iremos tratar da estrutura de proteínas. Com relação à estrutura tridimensional de proteínas, nós podemos partir de algumas premissas básicas. A primeira é que a estrutura tridimensional ela é sempre ditada pela sequência de aminoácidos, o que seria a estrutura primária das proteínas. A função de uma determinada proteína é intimamente relacionada e depende da sua estrutura. Terceiro, a maior parte das proteínas existem em um ou pequeno número de formas estruturalmente estáveis. Quarto, as interações não covalentes são as forças mais importantes e são muito numerosas, e elas são as responsáveis por estabilizar a estrutura de uma proteína. O quinto é que padrões estruturais comuns, ou seja, famílias de proteínas, famílias que compartilham determinados aspectos estruturais, são responsáveis por organizar a nossa compreensão a respeito de estruturas proteicas. E, finalmente, as estruturas proteicas, elas não são estáticas, ou não são paradas. A função, o papel que elas desempenham, geralmente está relacionado a pequenas ou até mesmo grandes mudanças de conformação. O que é conformação? É o termo que denomina o arranjo espacial dos átomos de uma proteína ou parte dela. Quando eu tenho uma sequência peptídica, quais são as possíveis conformações que ela pode assumir? Teoricamente, qualquer uma em que não envolva rompimento das ligações covalentes ou das ligações peptídicas. No entanto, se nós formos observar, ocorre que em diferentes organismos, uma mesma proteína, ela vai assumir uma mesma conformação, uma mesma forma de se dobrar no espaço. Por que isso? Porque essa conformação ela não é aleatória. Ela depende da composição de aminoácidos e esses aminoácidos eles vão se acomodando no espaço de forma que aquela proteína tenha a menor energia livre de Gibbs. E essa proteína com uma conformação dita nativa é aquela que também apresenta conformação funcional, é aquela que tem aplicação biológica. O que seria estabilidade? Estabilidade são os fatores que levam a uma tendência da proteína de manter a sua conformação nativa. Conformação mais estável acaba sendo aquela que possui o maior número de interações fracas. Então, o que nós vamos observar nas estruturas proteicas é que sempre há uma maximização das interações que podem acontecer, porque são justamente essas interações que aumentam a estabilidade da proteína. Que tipos de interações são essas? Nós temos as ligações do tipo de sulfeto, que ocorrem entre aminoácido e cisteína, que sofrem uma oxidação, e daí você vai ter uma ligação de sulfeto, enxofre, que é covalente e consequentemente forte. E essa ligação, como a gente vai ver um pouquinho ali na frente, ela só vai acontecer em ambientes redutores. As interações fracas, não covalentes, são aquelas convencionais de química orgânica, né? As ligações de hidrogênio, as interações de Van der Waals, as eletrostáticas e as hidrofóbicas, que vão ser numerosas nos núcleos hidrofóbicos das proteínas que estão em ambiente aquoso. A ligação de sulfeto, portanto, ela precisa de um ambiente oxidante para ocorrer, e geralmente ela vai ocorrer em proteínas secretadas, dificilmente dentro das células, porque dificilmente nesses ambientes citosólicos, intracelulares, você vai ter esse ambiente oxidante necessário para acontecer a ligação de sulfeto. Nas bactérias termófilas, que precisam resistir a grandes temperaturas, a ligação de sulfeto é uma estratégia bastante interessante, o que faz com que esse tipo de ligação aconteça de forma abundante nas proteínas desse tipo de bactéria. As interações hidrofóbicas, elas
elas contribuem de forma bastante significativa para a estabilização das estruturas proteicas, porque são elas que impedem que as moléculas ou que os aminoácidos com grupamento R hidrofóbicos, principalmente valina, isoleucina, metionina, fenilalanina e a própria alanina, que não tem um grupamento R tão globuloso, mas que também é hidrofóbico, fiquem em contato com a superfície da estrutura e, consequentemente, obriguem as moléculas de água a se ordenar entre si, o que reduziria o caos ou a entropia da solução aquosa. Quando a gente reduz o caos ou a desordem de um determinado ambiente químico, ocorre um desfavorecimento, né? Porque o universo tende ao caos. Então, tudo que contraria isso tende a ser energeticamente desfavorável. As pontes salinas, elas podem ocorrer tanto dentro quanto fora das estruturas proteicas e elas são diferentes das ligações de hidrogênio porque elas são específicas. Né? As hidrofóbicas também são inespecíficas, assim como as ligações de hidrogênio. Já as pontes salinas, elas só vão poder acontecer entre um grupo carregado positivamente e um grupo carregado negativamente, o que limita bastante as possibilidades entre os diferentes aminoácidos que se tem. Por esses motivos, eles limitam a flexibilidade estrutural e conferem singularidade para as proteínas. As ligações de hidrogênio, elas só podem acontecer aos pares, né? Então, para acontecer uma ligação de hidrogênio, seja no interior da proteína ou seja na superfície, há necessidade de ter pares que combinem. Há possibilidade também de você ter presença de ligações de hidrogênio entre grupamentos R e as moléculas de água, que estão do lado de fora. Isso também estabiliza os padrões proteicos. E além disso, as ligações de hidrogênio vão aparecer de forma muito importante nas proteínas, estabilizando padrões repetitivos da estrutura secundária, que nós vamos ver em alguns slides a seguir. Então, repetindo do capítulo anterior, da estrutura geral dos aminoácidos, nós vamos sempre ter esse carbono do meio que está aí destacado em azul, que é o carbono alfa. A esse carbono estão ligados os grupamentos ácido carboxílico e grupamento amino, além de um hidrogênio, e ainda um grupamento R, que é quem varia de um aminoácido para o outro. A ligação peptídica, que é a ligação que ocorre de forma repetitiva nas proteínas e que une os aminoácidos na cadeia polipeptídica, ela sempre vai acontecer entre o grupamento ácido carboxílico e o grupamento amino ligado em aminoácidos em sequência. Essa reação leva à perda de uma molécula de água, portanto, é uma ligação covalente que envolve também desidratação. Com isso, nós temos a união do ácido carboxílico com o grupamento amino, deixando esses três átomos, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio, de uma forma a formar um plano na estrutura proteica. O motivo desses três átomos estarem no mesmo plano e, consequentemente, a ligação peptídica estar no mesmo plano, é que aquele carbono que carrega a dupla com oxigênio, ele também está ligado a um nitrogênio, ou seja, ele está no meio de dois átomos eletronegativos que atraem com forças bastante semelhantes o par de elétrons, esse elétron, né, que serve para fazer a dupla ligação, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio. O que isso traz de consequência? Essas três formas químicas que nós estamos observando, elas são possíveis e, na realidade, a ligação peptídica ela ocorre em equilíbrio dessas formas químicas. Então, nós temos, ora, a dupla ligação entre carbono e oxigênio, ora, a dupla ligação entre carbono e nitrogênio. Portanto, há a presença de um dipolo nessa ligação peptídica. Isso é interessante porque nas estruturas proteicas a sequência é sempre a mesma: carbono alfa com o grupamento R seguido de uma ligação peptídica.
outro carbono alfa com outro grupamento R, seguido de uma ligação peptídica, e assim por diante. Então, se em todas as ligações peptídicas nós temos a presença desse dipolo, esses dipolos sequenciais podem perfeitamente ser utilizados como estratégia para auxiliar na estabilização das estruturas proteicas, tendo em vista que nós vimos há pouco que é justamente a maximização das interações fracas que vai levar a uma estabilidade conformacional. Aqui representado nós temos os planos relacionados às ligações peptídicas e os carbonos alfa que carregam o grupamento R, representado aí em roxo, ele fica livre para girar ao redor do seu próprio eixo. Já a ligação peptídica, rígida e planar, ela não tem essa mesma mobilidade. Para onde vai um átomo vão todos os outros, por conta daquela dupla ligação entre carbono-nitrogênio e carbono-oxigênio. Então, a estrutura primária é a sequência dos aminoácidos na cadeia polipeptídica. A estrutura secundária é uma conformação localizada de porções do polipeptídeo que assume padrões regulares de enovelamento. Os principais padrões que nós precisamos estudar aqui no contexto que nós estamos é alfa-hélices e folhas beta-preguiadas. Existem vários outros padrões, mas os principais, os mais comuns nas estruturas proteicas seriam esses. O que seria a alfa-hélice? Alfa-hélice é a organização de 3,6 resíduos ao redor de um eixo, formando uma hélice ao redor de um eixo imaginário. Ela é orientada para a direita nas proteínas. É a forma de estrutura secundária predominante no grupo de proteínas das alfa-queratinas e ocorre uma otimização das pontes de hidrogênio internas, como nós podemos observar nessa figura, em que nós temos aqui o eixo proteico, ali o eixo imaginário, né, a proteína rodando ao redor desse eixo, e à direita pode-se observar as ligações de hidrogênio formadas entre os grupos carbono-oxigênio, sendo atraído pelo hidrogênio, que atrai o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então, essa é a lógica. Uma ligação peptídica fica situada sobre a outra, e daí o oxigênio que está ligado ao carbono acaba atraindo o hidrogênio que está ligado de forma covalente ao nitrogênio, cumprindo os critérios necessários para a formação da ligação de hidrogênio. Só que eu tenho que pensar que, como é um padrão repetitivo, essas ligações de hidrogênio também acontecem de forma repetitiva ao redor de toda a hélice, e isso a torna bastante estável. Aqui nós podemos observar uma hélice vista de cima, à esquerda. Então, em roxo, nós temos pontuados ali os grupamentos R, e podemos perceber que eles ficam voltados para fora dessa hélice. E à direita, nós temos a representação dessa hélice vista de forma lateral, e os grupamentos R, então, expostos na superfície. O que determina se uma região da proteína irá ser organizada em hélice ou não? A resposta é muito simples, é a sequência de aminoácidos. Alguns fatores vão levar ao aumento de estabilidade e, consequentemente, formação de hélices. Um deles é a repulsão ou atração entre aminoácidos sucessivos com grupamentos R carregados. A gente tem que pensar que essa atração e repulsão ela vai ser importante se eu pensar na sequência primária de aminoácidos espaçados por 2 a 3 resíduos. Por que isso? Porque nós falamos há pouco que eu tenho 3,6 resíduos por passo de hélice. Consequentemente, se eu tenho, por exemplo, um aspartato, e depois do aspartato eu tenho um outro aminoácido, o terceiro depois dele, digamos que seria um ácido glutâmico. Então, na hora que for fechar a volta da hélice, eu vou ter muito próximo um aminoácido carregado negativamente e outro aminoácido carregado negativamente. A tendência é que eles façam repulsão, né? E, consequentemente, isso instabiliza a formação da hélice. Essa hélice ela não é permitida, então, de se formar. É nessa perspectiva que a sequência de aminoácidos interfere na formação das estruturas secundárias.
A interação de aminoácidos da extremidade do segmento helicoidal e do dipolo elétrico também é importante. Como eu tenho um dipolo, um lado da hélice ele tende a ser carregado positivamente, o outro lado da hélice tende a ser carregado negativamente. Se eu tenho na estrutura proteica um aminoácido próximo a um desses polos que antagoniza, ou seja, que faz repulsão com uma dessas cargas, essa hélice, a formação dessa hélice, ou pelo menos parte dela, fica comprometida. Então, aqui nós temos um exemplo bem interessante, né? Uma hélice, aqui destacada em cinza. Em azul, a cadeia lateral de uma arginina, que é um aminoácido carregado positivamente. E em vermelho, a cadeia lateral do aminoácido aspartato. Então, nesse caso, fechou o passo de hélice com o aspartato próximo da arginina. E isso dá certo, porque são cargas que formam ligações iônicas. Então, nesse caso, eu tenho uma estabilização da hélice. Aqui é o exemplo, né, do terminal carregado com densidade de carga positiva, que é o terminal amino. E se eu tiver a presença de aminoácidos carregados positivamente, eu vou, perto desse terminal, eu vou desestabilizar a formação da hélice. Por outro lado, o terminal carboxiterminal, ele é carregado, tem densidade de carga negativa, e aminoácidos carregados negativamente, ali perto, vão desestabilizar a formação dessa hélice. A conformação beta, ela é diferente da alfa-hélice porque ao invés de nós termos a estrutura organizada de forma helicoidal, a cadeia fica estendida e as ligações de hidrogênio acontecem em zigue-zague, em cadeias que estão paralelas ou antiparalelas em zigue-zague. E as pontes de hidrogênio então acontecem entre esses segmentos adjacentes. Aqui nós temos o exemplo de folhas beta-preguiada acontecendo de forma antiparalela. Então, aí em roxinho estão os grupamentos R, nós podemos seguir ali na sequência as ligações peptídicas, os carbonos alfa, ligação peptídica carbono alfa de uma cadeia, aí a cadeia vai, daí ela volta, olha a flechinha ali à direita, depois ela vai de volta e o que acontece? Eu tenho ligações de hidrogênio entre os átomos envolvidos na ligação peptídica. Percebam que os átomos dos grupamentos R não estão envolvidos nessa estabilização repetitiva que acontece por ligações de hidrogênio. Não quer dizer que os átomos dos grupamentos R também não possam fazer algum tipo de interação. Eles podem e eles fazem. No entanto, o padrão repetitivo da estrutura está relacionado a essa sequência de ligações de hidrogênio dos átomos envolvidos na ligação peptídica. Para que aconteça a conformação em folhas beta-preguiada, a principal restrição é que a sequência de aminoácidos tenham grupamentos R pequenos, porque senão a acomodação não vai ser adequada. Por exemplo, a proteína da fibroína da seda apresenta um alto conteúdo de glicina e alanina e ela é toda organizada em folhas beta-preguiadas. As dobras beta estão presentes principalmente nas proteínas globulares, que apresentam cerca de 1/3 dos resíduos em voltas. Porque o que são voltas? São literalmente as dobraduras que acontecem na cadeia. E uma proteína globular, como ela precisa formar uma forma esférica, então ela certamente fará diversas voltas para conseguir organizar a sua cadeia. É muito comum o envolvimento dos aminoácidos glicina e prolina. A prolina, porque por ela ter o grupamento R grudado no grupamento amino, ligado ao carbono alfa, quando ela é incorporada na sequência da cadeia, ela automaticamente gera uma dobra na cadeia. E essa dobra, a tensão gerada por essa dobra, é melhor aliviada por um aminoácido glicina. Então, é muito comum elas aparecerem sequencialmente nas estruturas proteicas. Então, aqui nós temos exemplos de dobras, e dá para ver ali no meio dessas dobras que eu tenho uma estabilização também por ligação de hidrogênio, da mesma forma como eu tenho nas estruturas em hélice, em folhas beta-preguiada. Inclusive, muitas folhas beta-preguiada são intercaladas por dobras, porque para eu ter um segmento adjacente, paralelamente ao outro, a estrutura, a cadeia polipeptídica tem que ter dobrado.
né? Então, é interessante que eu tenho conexão de uma forma secundária na outra. Essa imagem mostra o percentual de distribuição dos diferentes aminoácidos nas diferentes conformações secundárias. E veja que essa distribuição ela não é igual, né, como era de se esperar. Então, você tem aminoácidos que aparecem mais em hélices e vai ter aminoácidos que aparecem mais em voltas, como é o caso da prolina e da glicina, como até o texto já antecipou, né? E tem aminoácidos que aparecem pouco na conformação beta, justamente porque são globulosos, ou alfa-hélice, beta-folhas, as dobras beta. A estrutura terciária trata literalmente do arranjo tridimensional dos átomos. E para estabilização da estrutura terciária, a nível teórico, nós temos principalmente as interações, agora sim, que envolvem os grupamentos R. Então, o fato lá de eu ter formação de ligações hidrofóbicas no interior de proteínas globulares, a formação das ligações iônicas, das pontes de hidrogênio, das ligações de hidrogênio entre diferentes grupamentos R, tudo isso estabiliza a estrutura terciária das proteínas. E o que seria a estrutura quaternária? É a acomodação de duas ou mais cadeias polipeptídicas que levam a uma proteína funcional. Então, nem todas as proteínas terão estrutura quaternária, apenas aquelas que precisam de mais de uma cadeia polipeptídica para serem funcionais. Conforme a organização espacial, então as proteínas elas são classificadas em dois grandes grupos. As fibrosas, que apresentam cadeias polipeptídicas em arranjos ou feixes, tendem a ser insolúveis, e as globulares, que apresentam cadeias polipeptídicas em formas esféricas ou globulares e são bastante enoveladas. Aqui nós temos uma informação relacionada ao tipo de estrutura presente, as características que essas estruturas trazem e os exemplos de proteínas. Aqui nós temos exemplos de proteínas fibrosas, a alfa-queratina, a fibroína da seda e o colágeno. O que é interessante é que cada uma dessas proteínas apresenta padrão repetitivo de estrutura. Essa é uma característica que bastante relacionada às proteínas fibrosas. Então, alfa-hélice, no caso da alfa-queratina, a beta-conformação, no caso da fibroína da seda, e uma hélice tripla, característica do colágeno. Então, agora nós vamos trabalhar analisando como exemplo a estrutura de três proteínas. A primeira dela é a alfa-queratina, que é uma proteína presente em estruturas como cabelo, lã, unha e garra. Faz parte de proteínas de filamentos intermediários do citoesqueleto e apresenta estrutura em hélice. As duas fitas se enovelam para formar uma espiral super retorcida, o que amplifica a resistência. Então, se tem duas fitas, eu já sei que tem estrutura quaternária. No interior dessas hélices vão predominar os aminoácidos com grupamentos R hidrofóbicos. Nas queratinas mais resistentes, até 18% dos aminoácidos podem ser cisteínas envolvidas na formação de ligações de sulfeto, como é o caso da queratina que forma o chifre do rinoceronte. Então, aqui nós temos a representação do que seria uma hélice da queratina, mas na realidade para eu ter uma cadeia pronta, eu tenho duas dessas hélices formando um superenovelamento. E as protofibrilas, elas são formadas através da união de caudas com cabeça dessas hélices. E as protofibrilas, elas fazem uma união sucessiva desses pequenos fragmentos de queratina para formar estruturas maiores como aquelas que nós podemos observar dentro dos fios de cabelo. As células do fio de cabelo, elas são mortas e estão queratinizadas por conta da presença desses filamentos intermediários de alfa-queratina no seu interior.
O formato do cabelo, ele se dá por padrões de formação de ligações de sulfeto. E determinados tratamentos que nós fazemos no cabelo, como por exemplo o calor úmido, ele pode mudar esse padrão, mas daí não é uma mudança permanente. E há a possibilidade de promover mudanças, aí sim, permanentes. Mas para isso, essas essas ligações de sulfeto precisam ser desfeitas. Porque quando nós fazemos escova no cabelo, nós alisamos, essas ligações elas não são desfeitas. Elas apenas são rearranjadas, porque a estrutura proteica ela é desacomodada por conta do calor, mas assim que nós lavamos novamente o cabelo, ela retorna à sua conformação anterior. Agora, quando nós aplicamos um agente redutor e desfazemos essas ligações de sulfeto, nós podemos refazê-las aplicando um agente oxidante no formato que desejarmos. Então, dessa forma, alguém que tem um cabelo crespo e deseja ficar com o cabelo liso, vai refazer as pontes de sulfeto na forma lisa. Quem tem cabelo liso que deseja deixar mais crespo, vai fazer exatamente o contrário. Desfaz as ligações, o cabelo crespo, aplica o agente oxidante, as ligações são novamente feitas, agora no novo formato, reacomodando essas ligações de sulfeto no formato que se deseja. Só que a questão é que muda-se o cabelo que já nasceu, né? O cabelo que ainda está por nascer, ele virá com a conformação que determina a genética do indivíduo. Então, o que a gente chama de escova permanente, ela só é permanente até que o fio cresça. Tá? Então, ela não é definitiva, como o nome diz, né? O colágeno é uma proteína presente em tendões, em cartilagem, na matriz orgânica dos ossos e dos dentes e na córnea dos olhos. Ela possui uma estrutura secundária própria, que é uma hélice tripla constituída por 3 resíduos por passo de hélice. Lembrando que a hélice, a alfa-hélice clássica, ela tem 3,6 resíduos. Vocês já vão entender por que no colágeno só tem 3. Como são 3 polipeptídeos enovelados, eu tenho um alto conteúdo de glicina, 35%. Porque a glicina ela tem um grupamento R pequeno. E 11% do colágeno é de alanina, justamente também porque contém um grupamento R pequeno. Porque essas 3 hélices, elas precisam, para eu ter a resistência que o colágeno necessita, essas 3 hélices precisam estar muito bem, muito apertadas entre si. E para isso eu não posso ter grupamentos R globulosos entre as cadeias. Por isso que o predomínio bastante considerável de glicina e de alanina. Além disso, nós temos 21% de prolina, porque assim, ó, eu tenho padrões repetitivos, glicina, X, prolina. Então, a prolina, sempre a cada 3 aminoácidos eu vou ter uma prolina, porque é ela que causa as dobras na estrutura do colágeno. Nós podemos observar ali na cadeia esquerda que justamente onde ocorrem as dobras, eu sempre tenho uma prolina. E entre a prolina e a glicina, geralmente eu tenho hidroxiprolina, mas podem ter outros aminoácidos também, dependendo da origem da estrutura. Na estrutura A, nós temos então a cadeia ali representando os grupamentos R, onde a gente pode perceber a presença das prolinas. Na estrutura C, nós temos as 3 cadeias enoveladas. E a D é bem interessante porque ela pontua em vermelho aonde estão as glicinas. E nós podemos perceber que elas estão justamente amarrando as 3 estruturas bem no meio, para que elas possam ficar bem apertadas. Porque eu tenho que lembrar que a glicina, como grupamento R, ela só tem um hidrogênio. Então, ele não ocupa praticamente nada de. E, finalmente, como modelo de proteína globular, nós temos a mioglobina, que é uma proteína que armazena oxigênio nos músculos para liberação e contração rápida. Está presente em grande quantidade nos músculos dos mamíferos aquáticos, que precisam nadar, né, submersos, como a baleia, a foca e o boto. Mas também está presente nos mamíferos terrestres. 70% dos resíduos da mioglobina estão em hélice, mas isso não quer dizer que as proteínas globulares só possam apresentar alfa-hélice. Elas também apresentam folhas beta-preguiada, podem apresentar ambas ou podem apresentar pouca estrutura secundária. Tudo vai depender da molécula.
Aqui nós temos a representação, então, da proteína. Dá para é bem fácil, agora que vocês acabaram de ver o colágeno, acabaram de ver a queratina, a mudança drástica de perfil de estrutura, né? Aqui eu tenho um enovelamento bem característico de esfera, né? Uma proteína bem dobrada. Aqui dá para ver bastante a presença das dobras, das hélices, e tem regiões que não são nem dobras e também não estão em hélice. E daí por que acontecem essas regiões? Por conta daqueles parâmetros permissivos que nós analisamos há pouco. Seria ótimo para a estrutura proteica que toda ela pudesse se organizar em algum padrão repetitivo de estrutura secundária. No entanto, nem todas as sequências de aminoácidos permitem isso. Então, aonde é possível, as estruturas secundárias se formam. Onde não é possível, elas não se formam. E isso, obviamente, vai reduzir o potencial de estabilidade da proteína. Então, nós ficamos aqui com esses exemplos. Nós vimos hoje, então, os padrões de estrutura, primário, secundário, terciário, quaternário, os tipos de força que estabilizam cada um deles e exemplos de moléculas de proteínas de natureza fibrosa e natureza mais esférica, globular, e com seus respectivos padrões proteicos. Esses padrões, eles são exemplos, eles não são fórmulas, né? Eu vou ter, cada proteína vai ter o seu diferente padrão, mas certamente essas que foram apresentadas ilustraram bem a realidade. Eu espero que vocês tenham um bom estudo depois dessa videoaula.